Graças e paz, meus irmãos, uma ótima noite, que Deus possa abençoar grandemente sua vida e cuidar sempre de você. Nós vamos seguir o nosso estudo sobre alguns temas da, ah, da palavra do Senhor, né, que foi forte na área da reforma protestante. Semana passada nós estudamos um pouco sobre Deus se revelando. Esse, Essa semana nós vamos falar um pouco mais sobre as Escrituras, mas antes disso, eu gostaria de convidar você a orar comigo, adorando a esse Deus que se revela e se revelou para nós através das Escrituras. Feche seus olhos. Ó Pai Santo, nós queremos te louvar, te engrandecer, te bendizer, ó Pai, pelo teu maravilhoso amor, pelo cuidado do Senhor, ó Pai, em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor olha para nós, ó Pai, e mostra a tua graça nas Escrituras, Senhor. Mostra o teu plano de redenção, o teu plano é maravilhoso, né, nas Escrituras. E é nela, Senhor Deus, que nós encontramos refúgio, Senhor Deus, em textos da tua palavra, que mostra, que reforça as suas promessas e que o Senhor está conosco, Pai. Pai, nós queremos te louvar porque não há nenhum outro Deus, ninguém, Senhor Deus, nenhum outro Deus debaixo dos céus, em cima na terra ou nas águas, que se importa com o teu povo como o Senhor, ó Pai. Obrigado e queremos como igreja te adorar e te bendizer. Em nome de Jesus. Amém. Queria ler com os irmãos, pensando nisso, um texto lá de Hebreus. Hebreus capítulo 1. Deixa eu abrir aqui. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4, ok? Hebreus capítulo 1, de 1 a 4, diz assim: Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Deus antigamente falou é, pelos profetas, é, aos nossos pais de muitas maneiras, como diz o verso primeiro, e agora ele nos fala pelo Filho, que é o Verbo, que é a tua palavra, que sustenta todas essas coisas pela sua palavra. O próprio texto lá de João, capítulo 1, vai nos lembrar isso, que Jesus Cristo é o Verbo. Ele é o Verbo que se fez carne. E é esse Verbo que se fez carne também, que nós oramos, que nós bendizemos, mas também é através dele que é apresentado para nós nas Escrituras a, a, sua, a sua morte, mas a sua ressurreição ao terceiro dia. E nós temos, através de Cristo Jesus, o perdão de nossos pecados. E nós vamos orar agora, clamando ao Senhor o perdão de nossos pecados, para que Ele nos perdoe, para que Ele lave de nós tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos que não agrada a Ele. Feche seus olhos. Ó Pai Santo, nós queremos aqui, em nome de Jesus, nos achegar a Ti em oração, clamando, Senhor Deus, o perdão de nossos pecados, clamando o perdão, Senhor Deus, pelas muitas e muitas vezes que nós agimos contra ao Senhor, ó Pai, contra o próximo, que nós pensamos em nossos prazeres, que nós pensamos, ó Pai, em nossas vontades e não pensamos em Ti, Senhor Deus, e o que o Senhor quer. Perdoe, Senhor Deus, perdoa-nos, ó Pai, como igreja, como povo do Senhor. E lava-nos, Senhor Deus, conforme a Tua palavra.
Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Se nós vamos falar um pouco sobre a palavra, né, hoje, nós vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo, um salmo que fala basicamente sobre a palavra, quanto é poderosa a palavra do Senhor. O salmo de número 119. Por que é importante? Ele mostra para nós, como eu falei, sobre a palavra de Deus, sobre quem é Deus e sobre como ele transmite para nós a beleza da palavra de Deus. E é interessante porque cada parágrafo ali desse salmo, ele é uma letra do alfabeto hebraico. Ele começa, a primeira letra do primeiro parágrafo é o Aleph, aí depois o Bet e assim por diante, e vai até o final. Então, cada parágrafo, e normalmente nas Bíblias, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, ela não está aqui, minha Bíblia. Não está aqui, eu estou no celular e no celular não apresenta direito, mas cada parágrafo é representado como a primeira letra em negrito. Dá uma olhadinha aí, você vai ver. E ela é como, se não me engano, é um acróstico que fala, né? E ele fala dessa beleza que é a palavra de Deus. Quer ver o Salmo 119, verso 105, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Palavra. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, ela deve ser trazido à tona através da sua palavra. O que Cristo fala, a ação de Cristo, o plano de Deus de salvação, ela brota em nós através da palavra do Senhor. Como eu falei, semana passada nós vimos um pouco sobre as revelações, né? Falamos um pouco sobre a revelação natural, que é a natureza que mostra a glória de Deus, mas essa revelação, ela não exata, nós não conseguimos enxergar por causa do pecado que corrompeu isso em nós. Então, quando nós olhamos e adoramos a Deus, é porque Deus já trabalhou isso no nosso coração e porque nós não temos capacidade por nós mesmos de ver as belezas da glória do Senhor, né? Nós precisamos que Ele desperte isso em nós, como foi falado que o texto lá de Efésios, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então ele precisa trazer à tona isso para nós. Então nós temos essa revelação natural da natureza que a natureza nos dá. Mas não somente isso. Como falei, nós temos também a revelação especial, porque a revelação especial vai dizer o plano específico de Deus, que é a salvação, que é a restauração de todas as coisas, que é fazer com que todos os povos o adorem em espírito e em verdade, que o glorifique. Então, é através dessa revelação especial é que vemos o plano do Senhor. A história de Gênesis e Apocalipse, que é esse texto bíblico, mostra para nós a história da glória do Senhor. Deus mostrando a sua glória para todos os povos. Isso é interessante, e é o tema que nós vamos estudar um pouco sobre a Bíblia, né, no dia de hoje. Isso é interessante porque durante toda a história, até mesmo nos dias de hoje, vemos que muito tem se discutido sobre a fabilidade da Bíblia, ou seja, se a Bíblia é falível ou não, né? Muitos acreditam que as escrituras não são suficientes para dirigir e orientar a vida do cristão. Infelizmente, muitos acreditam nisso.
Muitas seitas, além de gente que se denomina cristão, mas existem muitas seitas que mostram que essa revelação, que precisa de uma revelação extra dada por Deus, né, ao criador dessa seita. Nós temos isso constantemente. Você vê isso na história dos muçulmanos, onde o anjo aparece a Maomé e traz uma revelação extra, então ele dá um texto diferente, o Corão. O muçulmano ele respeita a Bíblia, né? Mas mesmo assim ele diz que contém erros. Nós temos os mormons que trabalham assim também, que há um acréscimo, algumas mudanças da Bíblia. Nós temos em tantas outras religiões, tantas outras falsas religiões, que acrescenta algo de revelação às Escrituras, mostrando que somente ela não é capaz de digerir e orientar a vida do cristão. Isso é complicado, porque nós vemos Gálatas, Paulo combatendo isso aos Gálatas, né? Paulo está falando para eles, olha, o evangelho é isso, é o que eu tenho mostrado para vocês, então não acreditem em outras revelações, não acreditem em outras coisas, que é o evangelho e mais alguma coisa, mais a circuncisão, mais algum texto bíblico, mais algo que acontece. Não acreditem nisso. Se alguém surgir e pensar nisso, surgir isso dentro de vós, era considerado como anátema, maldito. Então, é, muitos, né, questionam essa afabilidade, colocando outras coisas, outras revelações. Muitos acreditam também que as escrituras de Deus, ela é um caminho, mas existem revelações extras que a gente tem que buscar o tempo todo, essas revelações extras da vontade de Deus. Isso é muito presente em algumas igrejas consideradas neopentecostais, por exemplo, que acreditam na palavra, mas precisam de um toque maior, de um apóstolo, de um pastor, de um bispo, para orientar, para trazer cura, para trazer direcionamento na vida e assim por diante. A palavra, as escrituras nunca são suficientes. É sempre alguma coisa a mais. E o interessante é que o texto que nos é mostrado deixa claro que, principalmente o de Hebreus, deixa claro que Deus fala hoje através de Jesus Cristo e a revelação de Cristo é através da palavra dele, certo? Temos homens, na Bíblia nós temos homens escolhidos por Deus para registrar essas escrituras, homens de vários tipos diferentes, de vários pensamentos, de várias ideias, ah, ah, de várias localidades, de vários momentos da história que foram escolhidos por Deus para escrever essas escrituras. Então, o Espírito Santo chamou os seus servos, revelou a si mesmo e revelou a sua mensagem, dirigiu, inspirou e preservou esses textos para nós. Olha só que interessante. O Espírito Santo chamou, chamou a, a, a Moisés, chamou a tantos outros que escreveram, chamou a Paulo e a tantos outros que escreveram a palavra de Deus, revelou a si mesmo, revelou quem ele é, revelou a mensagem que era para ser lida, dirigiu ele, e isso é muito importante. Dirigiu e inspirou. Isso não significa que esses homens que escreveram a palavra de Deus eram homens apenas como uma máquina que colocava. Não. Deus ali respeitou os pensamentos, as vontades, respeitou a cultura do povo. E isso é interessante que se você comparar alguns textos bíblicos, no seu original, por exemplo, no Antigo Testamento foi escrito basicamente em, em hebraico e o Novo Testamento basicamente em grego. Se você comparar alguns textos bíblicos, por exemplo, comparar o texto grego de Lucas e grego de Pedro, das cartas de Pedro, você vê diferenças ali.
Lucas ele era médico, quem escreveu seus evangelhos, e Pedro era pescador. Então a linguagem de Pedro ali era mais simples, né? A sua escrita era mais simples. Então isso aconteceu realmente, esse cuidado, né? Essa preservação de quem ele é. Já pensou se fosse algo automático, só baixar ali e escrever? Não seria o texto em si. Se fosse algo livre também, que escrevesse, às vezes talvez Davi não escrevesse seus erros ali no texto, né? Então não foi assim. Então o Espírito Santo revela a si mesmo, revela a sua mensagem, dirige, inspira, mas também preserva os registros. Olha quantos anos se passou para que o texto bíblico chegasse em nossas mãos aqui hoje em 2022. Quantas andanças aconteceram. Então ele chegou aqui. Quem que preservou isso? Quem preservou isso foi Deus. O Espírito dele preservou para que o texto bíblico, os livros, os 66 livros bíblicos, chegasse para nós aqui hoje. E isso é interessante porque Paulo ele cita em uma das suas cartas aos Coríntios que ele tem várias cartas ali que foram escritas, e em Colossenses também ele cita uma carta aos Laodicenses. E nós não temos essas cartas. Então, por que nós não temos essas cartas? Porque não foi para o plano de Deus, para o que era a vontade de Deus para se revelar. Os livros que estão ali já são suficientes. Os livros de Laodicenses e as outras cartas com títulos como Paulo e a Igreja de Corinto não acrescentariam nas coisas que concernem a salvação. Nós saberíamos um pouco mais sobre a cultura, sobre o tema, mas a questão bíblica, salvação, isso não acrescentaria. Então não era necessário. Então o Espírito preservou os textos que eram necessários para serem preservadas. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando você lê esse texto, quando você lê a Bíblia, você entende que o mais importante não é o profeta. O profeta ele não falou de coisas aleatórias do seu coração. O profeta foi realmente direcionado, foi inspirado, foi trazido para ele a mensagem que o Senhor deseja. Nós temos isso em textos em Jeremias 23, por exemplo, em Ezequiel 34 e outros textos também que vão falar que o profeta só é profeta quando a profecia se cumpre. Então, vários profetas falaram várias coisas, só que não se cumpriram. Então, não é palavra do Senhor. Aqueles que se cumpriram foram o que o Senhor prometeu que se cumprisse. E ele diz também lá que o profeta que teve sonho conta como sonho. Tão somente isso. Então, tudo que foi escrito, tudo que foi falado, não foram de vãs ilusões, não foram do coração do escritor, do profeta, do apóstolo e assim por diante, mas foi ditas por Deus. Ele mesmo, e com isso, pensando nisso, a Bíblia mesmo, ela se autentica e ela é autoritativa, ou seja, não há necessário nada de fora para dar autoridade e autenticidade na Bíblia. Não há. Ela mesmo diz isso, né? Um princípio da reforma é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Que é diferente, por exemplo, da Igreja Católica Romana, que é a igreja que dá essa autoridade, é a igreja que dá essa autenticidade à Bíblia. E nós cremos que as Escrituras, ela antecede a igreja. Então, não é a igreja que faz isso. A igreja reconhece, mas as Escrituras, por si só, se autentica e ela é autoritativa, né? E aqui se encontra, nesse momento, alguns solas, né? Um sola dos 5 solas dos reformadores que tem sido estudado esse mês com o irmão, esse final de semana com o irmão Josias, se não me engano. E aqui fala do sola escritura.
A escritura em si, ela é autêntica e autoritativa. Nós não precisamos de mais nada. Você não precisa de mais nada para viver e para conhecer, principalmente conhecer sobre a salvação, sobre o plano de Deus da salvação, do que as escrituras do Senhor. E isso é interessante porque não fique preso ao que pastor, não fique preso ao que bispo, não fique preso ao que gurus religiosos falam, se não vem da Bíblia. Não deve ser, você não deve ficar presos nele. E isso é uma máxima da igreja presbiteriana. A gente fala isso, né? Quando batiza, quando faz a profissão de fé, que você vai permanecer fiel à igreja, com seus direitos e seus deveres, enquanto essa igreja estiver seguindo o caminho da palavra do Senhor, né? Isso é muito importante. E voltar a essas escrituras é primordial também nos nossos dias hoje. Porque hoje nós temos uma religiosidade muito ampla dentro da igreja. Nós temos pessoas que acreditam em horóscopo, nós temos pessoas que têm superstições, você tem tantas e tantas coisas, e o que precisamos fazer é voltar às Escrituras, voltar a Deus, voltar ao que ele diz, voltar a ler as Escrituras e crer que as Escrituras, têm o poder de transformar vidas. E como eu ouvi um pastor, não me lembro o nome dele, há um tempo atrás, nesses vídeos curtos, né, de mensagens bíblicas, né, de trechos de pregação, e ele diz assim que a gente precisa resgatar e crer novamente que a palavra de Deus é capaz de transformar vidas de traficantes, de prostitutas, de travestis, de doentes e assim por diante, através da palavra dele. Nós precisamos crer na palavra de Deus, no que ele falou para nós, e ela ser o suficiente para que possamos viver a vontade dele. Isso é muito importante para nós, irmãos. E isso é a sola Escritura. A Escritura é clara para isso. E nisso, para finalizar, eu queria só trazer alguns trechos, e eu recomendo esse livro do Kevin Van Hooser, Autoridade Bíblica na Pós-Reforma, que ele vai trabalhar sobre os solas das Escrituras, né? E ela diz que a sola Escritura se mostra para nós que a Bíblia é clara, ela é clara, né? Não tem outras coisas. A Bíblia é clara para nós, ela é suficiente para nós. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, as Escrituras interpretam a próprias Escrituras. Não existe quem dá autoridade, quem interpreta a palavra é por ela mesma, não é a tradição, não é nada além de outras pessoas, né? Então, nós não precisamos ficar presos a autoridades espirituais, nós precisamos ficar presos em Deus e na sua palavra. Então, é muito importante. Eu recomendo esse livro, Kevin Van Hooser, e vai trabalhar um pouco sobre essa questão da reforma, tá bom? Esses solas da reforma. Semana que vem nós vamos falar um pouco sobre o homem, mas como diz o texto aqui de Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus abençoe. Vamos orar, clamando ao Senhor pelos que estão desempregados, pelos doentes da nossa igreja. Ó Pai Santo, obrigado, Senhor Deus, obrigado porque o Senhor se importou conosco, o Senhor deu, Senhor Deus, a tua palavra que é viva, que é eficaz. Ó Pai, a tua palavra que transforma a vida, Senhor Deus, é ela que muda o nosso jeito de pensar, é ela que muda, Senhor Deus, o nosso jeito de agir. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu clamo, eu peço, em nome do seu Filho Jesus, perdoe os nossos pecados, cuida, Senhor Deus, daqueles que estão
ah, doentes, aqueles que precisam trazer essa restauração da sua saúde, que a tua palavra, Senhor Deus, possa trazer isso, que eles possam buscar e meditar em ti. Cuida, Senhor Deus, daqueles que estão necessitando de emprego, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome do seu Filho Jesus. Dá emprego, Senhor Deus, dá um emprego para o pai, para a mãe, Senhor Deus, que necessitam de sustento da sua família, mas que em nome de Jesus, que eles possam ver na palavra que o sustento maior é do Senhor, Pai. O Senhor está cuidando deles. Dê um resto de semana maravilhoso debaixo da tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma ótima noite.